A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe poderosamente nesta manhã, uma manhã de vitória na parte do Senhor, na nossa vida. Quarta-feira, mais uma quarta-feira, né? Que nós chegamos nela. E estamos aqui de novo para, juntamente, transmitir uma palavra e também falar de Jesus, né? É bom falar de Jesus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor mais uma vez. E pedir, né, para você que não é inscrito, inscrever no canal, né? E também dar o like, comentar, compartilhar os vídeos para outras pessoas do seu canal aí, seus contatos no WhatsApp, né? E estar juntamente conosco nesta grande obra. Também eu quero pedir para que você inscreva no canal do Pastor André, meu irmão, Pastor Claudinei de Oliveira ali, né, que sempre está em Jerusalém. E também o Pastor Olavo Amaral. Pastor Olavo, um abraço para o senhor também, Pastor Claudinei, Pastor André, né, meu irmão. Que Deus abençoe vocês. Vamos estar juntos, né, nesses trabalhos, né, fazendo aí a obra do Senhor. Se você dá o like, inscrever no canal e está dando joinha aí, você está aliado conosco nesta grande obra, viu? Essa grande obra, ela pertence a Jesus. E nós vamos falar dela agora, né? Eu quero pedir para você nos acompanhar aí, quando você estiver com esse vídeo, né, na sua frente, assistindo, ouvindo a palavra, você possa conferir, né? Louvado seja o nome do Senhor. As mesmas palavras que nós estamos aqui fazendo menção delas nesta manhã. Atos capítulo 9, versículo 1 a seguir. Uma parte da palavra de Deus que conhece, todos os irmãos conhecem essa passagem, né? Diz assim: a convenção de Saulo no caminho de Damasco, né? E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para a sinagoga, e a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homem, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém. E guiado pela mão, o conduziram a Damasco. E teve 3 dias sem ver, sem comer e sem beber. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Disse o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas, onde o Judas mora, por um homem de Tarso chamado Saulo, pois que ele está orando. Está vendo? E numa visão, ele viu que estava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. Respondeu Ananias ao Senhor: de muito ouvi falar sobre este homem, quanto males tem feito aos teus servos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender e todos que invocaram o nome do Senhor. Disse-lhes, porém, o Senhor: vai,
Porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Nós podemos ver aqui, irmãos, uma parte muito interessante, né, do apóstolo Paulo. Nós podemos ver que o significado do nome Saulo é a origem de Saulo, do hebraico vem de Saul, né? Que passa a ser Saulo na literatura grega, né? Louvado seja Deus. O significado do nome Saulo é aquele que foi consagrado por meio de orações, né? Batizado por Ananias, em Damasco. E Paulo, do latim, significa pequeno. Esse homem, aqui em Filipenses capítulo 3, versos 5 e 6, ele mesmo fala, né? Ele disse: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, seguindo a lei, fui fariseu. Segundo a lei, fui fariseu, né? Segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Então nós vemos aqui que Paulo era um homem judeu, da tribo de Benjamim, fazia parte, né, do povo hebreu, mas ele não conhecia Jesus. E tem pessoas que quando ele não conhece Jesus, ele faz proezas contra a obra de Jesus. E Saulo, que depois passou a se chamar Paulo o Pequeno, né? Ele pegava as pessoas, pegava carta com o sumo sacerdote para ir para Jerusalém, sair de Jerusalém, ir para Damasco, para levar as pessoas presas que pregassem o nome do Senhor, né? Ele chamava esse povo de seita, aquela seita que fala do Nazareno, né? Paulo era um homem da tribo de Benjamim, mas ele não conhecia Jesus. E Jesus fez conhecido de Paulo. Jesus apareceu para Paulo diferente. Diferente dos 12, a não ser João, né, que viu Jesus em visões lá em Patmos. Paulo pegou as cartas, pegou a comitiva de soldado com ele para ir para Damasco. Na época, Damasco era a capital da Síria, né? E nós podemos ver que, né, chegando em Damasco, o céu abriu e ele viu uma luz, que os olhos dele ficou cego. Ele ficou cego com aquela luz. E o foco de luz foi tão forte, né? Que aquela voz que veio e falou para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti reclassitar contra esses agrilhões. Aqueles que estavam com Saulo ouviu a voz, mas não viu nada. E Saulo viu aquela luz. Ele caiu cego no chão. Quando eles se levantaram, Saulo pela mão, colocou ele em pé. Ele abriu o olho, mas não viu nada. E ele perguntou para Jesus: quem é, Senhor? Eu sou Jesus que tu persegues. Esse povo aí, Saulo, que você está perseguindo na sinagoga, querendo levar para Jerusalém presos. Esse povo sou eu. É como se você estivesse me perseguindo, Saulo. Mas o que é que o senhor quer que eu faça? Entra na cidade. E lá te falarei o que convém fazer, né? Então nós vemos aqui, irmãos, Deus tinha uma obra na vida de Paulo, de Saulo, né? Que depois mudaram o nome para Paulo, que significa pequeno, do latim. E nós vemos esse homem, que era uma força difícil de vencer, que ele fazia parte. Ele fazia parte do Sinédrio. Ele tinha autoridade. Pegava carta, assinada pelo sumo sacerdote, pelos sacerdotes, e ia a perseguir os crentes. Basta o sofrimento de cada crente, ainda vem perseguição em cima. E Jesus falou assim: hoje eu vou salvar ele.
Hoje eu vou libertar ele. Eu vou inverter essa coragem dele de perseguição para perseguidor. Em vez dele perseguir, ele vai ser perseguido também. E assim ele foi. E nós vemos aqui, louvado seja o nome do Senhor. O verso 6 diz, e ele, tremendo atônito, disse, Senhor, o que queres que eu lhes faça? E diz o Senhor, levanta-te e entra na cidade. E lá te será dito o que has de fazer. Né? E aqui no verso 10, e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse o Senhor a Ananias, em visão, Ananias. E ele disse, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhes o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita. Né? E pergunta em casa onde mora Judas. Dessa rua chamada direita, Ananias, mora um certo homem chamado Judas. Por um homem de Tarso que se chama Saulo, é isso que ele está orando. Porque Deus tinha uma obra para fazer na vida de Ananias, para orar por ele. Para ele ver, para ele voltar a ver. Que ele ficou 3 dias e 3 noites sem dormir, sem comer e sem beber, só orando. Da mesma forma também que anos depois de passar uns tempos, ele foi para o deserto da Arábia, ficou lá 3 anos e meio. Para igualar. Porque para ser um discípulo de Jesus, tinha que viver com Jesus 3 anos e meio, tinha que estar com ele. Então, ele ficou isolado no deserto da Arábia 3 anos e meio, para passar pelas experiências com Jesus, ele e Jesus. Ele foi um vaso usado na mão de Deus, mas ele pagou um preço caríssimo. Às vezes você pede, quebra a minha vida e me faça de novo. Né? Tá vendo? Você sabe o que você está pedindo? Quebra a minha vida e me faça de novo. Como o vaso na mão do oleiro, né? Você sabe o que você está pedindo para Deus? Para te quebrar e te fazer de novo. É assim ele fez com Paulo, com Saulo. E nós podemos ver aqui que quando Ananias chegou na casa de Judas, perguntou onde mora Judas. Mora aqui, nessa casa aí. Chegou, bateu palma. Judas, o senhor é Judas? Sou Judas. Tem um homem chamado Saulo? Tem, está orando. Então, rapaz, eu tenho uma obra para fazer que o senhor mandou. Então entra aí. Entra aí. Ele estava orando. Ele colocou as mãos sobre ele e ele voltou a ver, foi cheio do Espírito Santo e foi batizado. A conclusão do batismo, que significa mergulho, emersão, que tem o batismo por aspersão. Batismo por aspersão não é batismo. O batismo tem que ser por mergulho, emergir. Quer dizer, sepultamento. Sepultou na água. Subiu, ressuscitou com Cristo. Não existe batismo usando pincel para jogar água de aspergir no povo. O batismo é sepultamento de pecado. É um símbolo. Quando sai da água, ressuscitou com Cristo. E a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E ali Saulo foi cheio do Espírito Santo e foi batizado. Batizado que quer dizer aqui na água, né? Ele foi batizado na água, mas primeiro ele foi batizado com o Espírito Santo. Na hora que ele estava orando, que Ananias colocou a mão sobre ele, ele foi batizado com o Espírito Santo. Antes de ser batizado com o Espírito Santo, Paulo, ele já tinha um investimento do Espírito Santo na vida dele, porque ele já foi chamado. E no momento que ele foi chamado lá na estrada de Damasco, chegando em Damasco, ele ficou cego. Deus quis mostrar para ele aí, você fica cego agora, que você só vai voltar a enxergar através de oração. Né? Que o nome Saulo significa por meio de oração. Né? Louvado seja o nome do Senhor. E nós podemos ver aqui, ó. Né? Quer dizer, ó, o significado do nome Saulo é aquele que foi consagrado por meio de oração. Então, se ele foi consagrado por meio de oração, então ele viu através de oração também. Né? O verso 6 de Filipenses 3 diz assim: segundo o zelo perseguidor da igreja,
segundo a justiça que há na lei. Porque na lei tinha uma justiça irrepreensível. Tinha que ser a justiça feita, dente por dente, olho por olho, e irrepreensível. Mas Saulo estava aqui Jesus repreendeu ele passou a ser repreensível. Jesus repreendeu ele e converteu ele. Fez dele um vaso, fez dele um homem para pregar para os gentios, para os reis e para os filhos de Israel. Completo, porque Saulo tinha letra. Saulo, ele conhecia, ele era estudado, era um homem estudado. Então eu quero te dizer uma coisa nesta manhã. Se você tem um chamado de Deus, não espera Jesus te derrubar do cavalo. Tá? E se você cair do cavalo, você vai ficar cego. E para ser cego tem que ser por meio de oração para voltar a ver. E ele tem que usar outro Ananias para te levantar. Então vamos estar sempre atônitos, né? Ou atônitos não, prestando atenção nessas coisas espirituais da parte do Senhor. Eu quero nesta manhã orar com você. Estou orando para que Deus possa fazer uma obra na minha e na sua vida, todos os dias, né? Filipenses capítulo 1, verso 6, está aí, todos os dias. Eu tenho por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus, o dia do arrebatamento. Amém? Vamos estar orando, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Em nome de Jesus, eu te peço nesta manhã, que a tua misericórdia nos cerca, nos leva, meu Deus, a reconhecer que o Senhor é Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus nesta manhã, eu te agradeço, eu te peço pela tua bondade, pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.